pensando em ampliar o leque de modalidades que você oferece aí no seu negócio, mas está indeciso se vale a pena o investimento de tempo e de dinheiro? Vem comigo que a gente vai entender as vantagens e as desvantagens nesse vídeo. Mas antes disso, se você quiser ampliar o seu leque de conhecimento, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda quarta-feira, pontualmente às 17 horas, tem vídeos novos aqui no canal. E lembrando também que já tem mais de 300 vídeos no canal, então você pode nadar no conhecimento que já está gerado nesse canal. Primeiro, vamos entender as vantagens de você abrir uma nova modalidade. Primeiro de tudo, que eu sempre gosto de falar aqui, que é o seguinte: se tem grandes empresas fazendo, provavelmente tem um motivo. Porque as grandes empresas, elas fazem estudo, elas fazem pesquisa, elas têm pessoas tratando e olhando para os dados, né? E a gente vê esse movimento nas grandes redes. Então, Cellfit, SmartFit, essa galera toda aí oferece, além da musculação tradicional, outras modalidades complementares, spinning, funcional, cross, coisas desse tipo, porque existe um motivo, certo? É a mesma coisa que eu sempre falo da recorrência. Se recorrência não aumentasse o seu faturamento, a sua fidelização, você realmente acha que as Smart Fit, as redes da vida, não estariam utilizando de forma mandatória? É óbvio que elas estão utilizando porque isso funciona, tá? E esse mix de modalidades também pode funcionar. Mas tem algumas exceções, a gente vai falar sobre isso lá na parte de desvantagens, tá? Então a primeira grande vantagem é que é um conceito que está validado. Sim, vai dar resultado. Sim, vai aumentar a sua receita. Sim, vai melhorar a experiência do seu aluno, mas existe um contexto que a gente vai entender um pouco lá na parte de desvantagens e algumas exceções, tá bom? Então, geralmente sim, vai aumentar o seu faturamento e a sua experiência. Já dando um gancho aqui para a segunda vantagem, que eu dei um spoiler, né? Você melhora a experiência do aluno. Porque muitas vezes o aluno vai cair na monotonia da musculação tradicional ou da modalidade que você já ofereça, né? Vamos supor que você é um estúdio de funcional. E aí a pessoa entrou naquela monotonia. Se você tem uma outra modalidade, a pessoa pode diversificar um pouco e depois volta para a principal, ou até fazer as duas, né, e ter uma rotina mais dinâmica. Então sim, você acaba melhorando a experiência desse público que gosta de quebrar um pouco a monotonia, o platô da atividade que ele vem fazendo. Naturalmente, você também consegue aumentar o ticket médio que você vai cobrar. Por quê? Você está oferecendo mais serviços, tá? E uma coisa até interessante é que muitas pessoas não vão aderir a essas outras modalidades, só que elas têm a percepção de possibilidade. Olha, se um dia ou outro eu quiser lá fazer um cross, fazer um funcional, fazer um artes marciais, fazer uma modalidade diferente, já está incluso no meu plano. Tá? Então muitas pessoas vão pagar por esse plano, digamos, all-inclusive, que é um termo que a gente vê muito sendo utilizado no mercado, ou all-in-one, e a pessoa vai pagar por isso. Tá? Então, em resumo aqui, as 3 principais vantagens que eu já citei até aqui. É validado, muitas grandes redes já estão fazendo isso, você melhora a experiência do seu aluno e você também aumenta o seu ticket médio, né? Você pode cobrar um preço maior. E além disso, você também acaba fechando o cerco para novas concorrências, né? Porque pensa comigo, vamos supor que você tem uma academia de musculação tradicional e tem uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de, além da musculação, fazer um cross, por exemplo. E, de repente, abre um concorrente seu ali perto, com a musculação tradicional e também com o cross junto. Ele vai roubar um pouco do seu público. Esse público que ele roubou vai sempre trazer um coleguinha, um amiguinho, então ele acaba abrindo, digamos que uma brecha para captar clientes do seu negócio. Então, quando você tem todas as modalidades, você acaba ficando blindado com uma potencial concorrência em certo nível. Mas nem tudo são mar de rosas. Tem as desvantagens também, a gente vai falar um pouco delas agora. A primeira desvantagem é, se você não fizer um bom estudo de campo antes, você pode acabar dando um tiro no escuro, tá? Explico o que é isso. É muito importante que você faça uma pesquisa onde você vai perguntar, literalmente, quais outras modalidades eles gostariam de ver no seu espaço, no seu negócio. Claro que você também vai perguntar a idade, a faixa etária, você pode fazer algumas outras perguntas complementares, mas é muito importante que essa pergunta esteja lá. Quais outras modalidades você gostaria de ver no nosso espaço? Se você não faz essa pesquisa prévia, você vai colocar uma modalidade baseada na opinião de meia dúzia de pessoas que você ouviu falar, né, que comentaram com você no corredor, na recepção, que gostariam daquela modalidade. Não necessariamente esse volume de pessoas que você conversou representa o total da sua base de clientes. Então é importante que você faça uma pesquisa que tenha relevância estatística, tá? O ideal é que 25% do seu total de clientes responda essa pesquisa para a gente considerar que ela tem uma validade minimamente estatística, tá bom? Então se você tem 500 alunos ativos, poxa, o ideal é que pelo menos uns 100, 200 alunos respondam essa pesquisa e vai dar aí seus 20% ou mais de resposta, tá bom?
Tendo essas respostas, você consegue sair do achismo, da opinião e ir para a certeza, para descobrir quais são as modalidades que eles mais gostam. Porém, tem mais uma pergunta aqui nevrálgica que você tem que fazer. Tem mais alguma coisa que nós podemos fazer para melhorar para você? E por que essa pergunta é importante? Para você saber priorizar. Exemplo, eu já vi alguns gestores que foram lá e colocaram outras modalidades quando aquele não deveria ser o ponto focal de movimento dele. Explicando um pouco melhor, a academia está cheia. Tem gente se esbarrando, tem muito mais aluno que comporta. E aí você vai lá, tirar um espaço útil de equipamentos, de esteira, para fazer uma salinha de coletivas, e isso acaba piorando ainda mais a experiência dos outros alunos. Eu já vi casos desses acontecerem. Ou a pessoa, ao invés de colocar um estacionamento, vai lá e faz uma expansão para colocar uma área de coletivas, para colocar uma outra modalidade, tá bom? Não que seja ruim você expandir o seu negócio para colocar um espaço para coletivas, para outras modalidades, em vez de estacionamento. Não se apegue ao exemplo, se apegue ao contexto dos seus alunos, entender o que realmente é prioridade para eles. Então, pode ser uma desvantagem quando você colocar por colocar, você não fizer essa pesquisa, não fizer um movimento estratégico. A segunda desvantagem é que você pode sim acabar tendo um prejuízo, porque você vai fazer um investimento de infraestrutura, de marketing, de contratar um profissional, talvez treinar esse profissional, e às vezes você tem que pagar até pelo licenciamento e pelo uso da metodologia que você vai utilizar nessa nova modalidade. Porque muitas vezes você vai querer trabalhar com uma modalidade proprietária, como o CrossFit, ou caso a sua nova modalidade seja uma natação, talvez você opte por trabalhar com a metodologia do Gustavo Borges. Existe um investimento para ser feito nisso, tá? E se o seu público não aderir, sim, você vai tomar um prejuízo financeiro, e aí volta no passo anterior que eu falei. Tem que fazer uma boa pesquisa estratégica, rodar um formulário para os alunos, fazer uma análise quantitativa e qualitativa para tomar essa decisão, porque sim, uma desvantagem é que existe um investimento que pode ser alto e que também pode não dar um retorno, pelo menos não no curto prazo, muitas vezes. E a terceira desvantagem também não vai se materializar em todos os casos, mas em alguns casos sim, que é a falta de foco. Imagina que você entende muito e você é muito bom em uma modalidade. Quando você coloca outra, talvez você não seja especializado, não tenha tanta experiência com essa outra modalidade e não entregue uma experiência tão boa como a primeira. Então você pode acabar manchando um pouco a experiência, a moral, digamos assim, do seu espaço, do seu estúdio, do seu box, da sua academia, se você não for muito bom na outra modalidade também, tá? O foco ele é muito importante para o sucesso. A questão é, a sua operação principal, ela já é madura o suficiente para você poder fazer uma derivada e abrir uma nova modalidade? Antes de abrir uma nova modalidade, é muito importante que você tenha uma fidelização constante, uma máquina de vendas, uma aquisição constante, que seus processos estejam bem desenhados, que a sua equipe da modalidade principal esteja bem treinada. Em resumo, a casa tem que estar organizada para você dar esse próximo passo. É muito importante que você faça o feijão com arroz bem feito, o básico bem fundamentado, e depois você comece a expandir para outras modalidades. Senão, sim, você vai perder o foco e vai fazer tudo mal feito. Douglas, decidi que eu vou sim colocar uma modalidade nova. Qual que é o próximo passo? Você tem que fazer um lançamento, tá? É importante que você pense em como você vai divulgar isso, vai colocar panfleto lá na sua academia, você vai postar no Instagram, vai mandar e-mail, vai mandar WhatsApp. É bem importante que você use uma estratégia de lançamento para realmente motivar, deixar o pessoal hypado para essa modalidade nova que vai aparecer e talvez fazer até um evento inaugural de graça, ou deixar os 15 primeiros dias, os 30 primeiros dias de graça para os X primeiros alunos, enfim, pense em fazer alguma coisa promocional como se fosse um grande evento, tá? Essa é uma dica que eu te dou para você fazer um lançamento. Mas aí, o que você acha disso? Você já trabalhou com outras modalidades? Foi positivo para você? Não foi? E caso você esteja pensando em abrir mais alguma modalidade aí no seu espaço, qual é? Me conta aqui nos comentários, vamos debater sobre isso. E como sempre, eu vou deixar aqui 2 recomendações de vídeos que de certa forma são complementares a esse conteúdo aqui para você continuar se aprimorando, tá? Um deles é sobre os 19 canais de marketing para você colocar mais alunos para dentro, tá bom? Para atrair mais alunos. E o outro é como recrutar melhores profissionais para o seu time que vai expandir, né? Para colocar novas modalidades, você precisa saber contratar bem. O vídeo vai estar aqui do lado. Te vejo quarta-feira que vem, pontualmente às 17 horas aqui no YouTube. Até mais, um forte abraço!